Olá pessoal, iniciando aqui a apresentação do trabalho do grupo 2, MA11, números e funções da professora Josiane. Que aí os tópicos dos capítulos, né? Funções, toda função real de uma variável, função afim. Isto é, função f de x em R, que tem como domínio um subconjunto x contido nos reais, e cujos valores de fx para todo x pertencente a x são números reais. Iniciaremos com a função afim, como já foi dito, cujo estudo será precedido de uma breve revisão sobre o produto cartesiano e o gráfico de uma função. Ok, um paraordenado P com x, y é formado por um objeto x, chamado a primeira coordenada de P, e um objeto y, chamado a segunda coordenada de P. Dois pares ordenados, P contendo x, y e Q contendo u, v, serão chamados iguais quando x for igual a u e y igual a v. Isto é, quando tiver a primeira coordenada, a mesma primeira coordenada e a mesma segunda coordenada. É permitido também considerar o paraordenado xx, o qual a primeira coordenada coincide com a segunda. O paraordenado P, contendo x e y, não é a mesma coisa que o conjunto x e y com os elementos x e y. Por quê? Porque o conjunto contendo os elementos x e y é igual a um conjunto também contendo y e x, né? São os mesmos elementos. Sempre será igual, mas o paraordenado x, y e y, x só serão iguais quando x for igual a y. O que queremos dizer, pessoal, é o seguinte. Aqui, vou aqui colocar um paraordenado 3 em 1. Tá vendo aqui, o ponto A, 3 em 1. E outro 1 e 3. Quer dizer, o 1 e o 3 e o 1 não são iguais, tá vendo? Tem posições diferentes no plano. Ok? Que é diferente de um conjunto. Os elementos podem estar em diferentes ordens, mas é o mesmo conjunto. Ok? O produto cartesiano x por y de dois conjuntos x e y é o conjunto x por y formado por todos os pares ordenados x e y, cuja primeira coordenada x pertence a x e cuja segunda coordenada y pertence a y. Agora, simbolicamente, a gente pode escrever assim, x por y é todos os pares ordenados x e y, com x pertencente a x e y pertencente a y, como falamos antes. Agora, se o conjunto x contém m elementos, de x1 a xm, e o conjunto y contém p elementos de y a yp, são conjuntos finitos, com m e p elementos respectivamente. Então, o produto cartesiano desses dois conjuntos, x por y, ele também é finito e possui quantos elementos? M vezes p elementos. Em outras palavras, o número de elementos do produto cartesiano x por y é igual ao número de elementos de x multiplicado pelo número de elementos de y. A maneira de enxergar isso é pensar no produto cartesiano como um quadrado retangular com p colunas, cada uma das quais possui m elementos. Está aí mostrando. Temos m linhas com p colunas. Representei aqui também para vocês o modo da gente representar isso aqui, o conjunto A e o conjunto B. Cada elemento do conjunto A paraordenado com cada elemento do conjunto B. Dá para formar o quê? Um retângulo. Ok? Quantos elementos? 3 vezes 3, 9. Tá aí. Sejam AB e CD segmentos de uma reta, Está aqui o AB. Está aqui o CD. Então, o produto cartesiano AB, o CD, pode ser interpretado como um retângulo. Aqui o retângulo, na forma indicada pela figura. Tomamos AB e CD perpendiculares, e cada elemento x, y pertencente a AB, o CD, é representado pelo ponto P. Certo? Intersecção das perpendiculares. Intersecção das perpendiculares, que vai formar todos os pontos pertencentes a este retângulo.
O gráfico de uma função f de x e y é o subconjunto G de f do produto cartesiano x por y, formado por todos os pares ordenados x e y, onde x é um ponto qualquer de x e y é igual a f de x. Assim, podemos escrever simbolicamente desse jeito. O G de f são todos os pares ordenados x e y pertencentes ao produto cartesiano x por y, onde y é igual a f de x, ou seja, o par ordenado x e f de x com x pertencente ao conjunto x. A fim de que um subconjunto G esteja contido no produto cartesiano, seja um gráfico de uma função f de x em y, é necessário e suficiente que G cumpra as seguintes condições, que são as regras seguintes. G1, para todo x pertencente a x, existe o par ordenado x, y, pertencente a G, cuja primeira coordenada é x. Então, temos que ter todo elemento no x tendo um par ordenado em y. G2. Se P é igual ao par ordenado x, y e P' for um par ordenado x e y' são pares pertencentes a G, claro, a gente está vendo aí que é com a mesma primeira coordenada, x, então y tem que ser igual a y', sendo assim P igual a P'. Por que eu quero dizer? Um único elemento de x só pode se relacionar com um único elemento em y, não pode mais de um elemento, ok? Então, o produto cartesiano x por y acha-se intimamente ligado à ideia de relação, né? É uma relação de um conjunto com outro, ou mais precisamente, relação binária. Uma relação binária R entre elementos do conjunto x e elementos do conjunto y. É uma condição ou um conjunto de condições que permite determinar se x está ou não relacionado com y segundo R. Ok, pessoal? Valeu, até mais. Olá, dando continuidade ao vídeo Função Afim. Aqui quem fala é o professor Felipe Oliveira. Sou aluno do curso do Prof. Mátio Feza, tá? E eu fiquei responsável por falar sobre o plano numérico R2, tá? Vou apresentar aqui a definição de R2, ok? O plano R2 é um produto cartesiano R por R, ok? Que tem os pares ordenados x e y, com x e y números reais, tá? Esses pares ordenados, posteriormente, vão ser chamados de pontos de R2, tá? A gente vai usar essa nomenclatura, pontos de R2. Sua primeira coordenada x, né, desses pares ordenados, é chamada de abscissa do ponto P, tá? Quando você tem um ponto P de coordenadas x e y, a gente diz que x é a abscissa do ponto P e sua segunda coordenada y é chamada de ordenada do ponto P. Uma das primeiras indagações que a gente faz é o seguinte: quando é que dois pontos pertencentes ao R2 eles serão iguais, né? Dois pontos eles serão iguais quando você tem um ponto P de coordenadas x e y e um ponto Q de coordenadas A e B, né? Eles serão iguais quando a abscissa de ambos forem iguais e quando as ordenadas de ambos forem iguais, ou seja, quando x for igual a A e quando y for igual a B, ok? Agora vamos fazer uma relação aqui com um plano geométrico π, né? Ou com um plano π qualquer. Fixaremos um par de eixos ortogonais. Aqui a gente tem o eixo OY, ok? E aqui a gente tem o eixo OX, né? Os dois, né, formam o sistema de coordenadas OX e Y. E quando a gente tem essa relação, a gente consegue meio que metrizar o plano π. E aí, dado um ponto P, pertencente a esse ponto, a gente consegue atribuir valores para as coordenadas desse ponto. De que maneira, né? Através desse ponto P, que aqui eu já sei que são as coordenadas x e y, mas imaginemos que aqui não tenha coordenadas, mas eu tenho um ponto P, eu consigo projetar uma reta perpendicular, tá, ao eixo OX, passando pelo ponto P, e o pé dessa perpendicular
é o que eu chamo de coordenada do ponto P, ou seja, a abscissa de P é o número x, que é a coordenada do pé da perpendicular baixada de P sobre o eixo OX. E a mesma coisa a gente faz para descobrirmos a coordenada y, né, ou a ordenada desse ponto. A gente traça uma reta perpendicular passando por P, que é perpendicular ao eixo OY, perdão, e essa reta vai ter a interseção, que vai ser o ponto Y, que vai ser o pé da perpendicular passando por P sobre o eixo OY. E a esse valor a gente atribui a ordenada de P. Então, dizemos que XY é o par de coordenadas do ponto P relativo ao sistema de coordenadas OXY, tá? Os eixos OX e OY dividem o plano cartesiano em 4 regiões. Essas 4 regiões elas serão chamadas de quadrantes, a palavra 4, né? Porque esses dois eixos dividem um plano em 4 partes. E esses quadrantes eles serão caracterizados pelos sinais das coordenadas de seus pontos. De que maneira, né, gente? No primeiro quadrante, todos os pontos que estiverem nesse primeiro quadrante, eles terão coordenadas maiores ou iguais a zero, ou seja, x tem que ser maior ou igual que zero e y tem que ser maior ou igual que zero. No segundo quadrante, o x é menor ou igual que zero e o y é maior ou igual que zero. No terceiro quadrante, x tem que ser menor ou igual que zero e o y também tem que ser menor ou igual que zero. No quarto quadrante, o x é maior ou igual que zero e o y é menor ou igual que zero. Ou seja, quando a gente tem um ponto, né, se a gente tem as coordenadas desse ponto no plano π qualquer, a gente consegue identificar em qual quadrante, em qual parte do plano esse ponto vai estar, né, a depender das coordenadas. A gente faz uma análise e a gente identifica em qual quadrante ele está. Então, a partir disso daí, a gente tem a função f de π em R2, que associa a cada ponto P do plano π seu par de coordenadas f de P, que é igual a xy, relativo ao sistema de eixos OXY. E isso é uma correspondência bionívoca, né? Ou seja, a gente tinha um plano qualquer, colocamos colocamos um sistema de coordenadas e encontramos uma bijeção desse plano com R2. Então podemos dizer que R2 é o modelo geométrico do plano π, enquanto π é o modelo geométrico de R2, né? A gente conseguiu ter uma relação, né, aritmética com geométrica, ou seja, então será possível que a gente consegue determinar a distância entre dois pontos, né, através da aritmética, né? E aí a seguinte indagação ela vem para a gente pensar um pouco. Dado dois pontos P e Q, né, o ponto P de coordenadas x, y e o ponto Q, U e V, podemos exprimir a distância do ponto P ao ponto Q em termos dessas coordenadas, né? A partir do momento que a gente tem as coordenadas, tem um sistema de coordenadas, usaremos a notação D, abre parênteses, PQ, fecha parênteses, para representar a distância entre os pontos P e Q de R2, ok? Então, aqui a gente vai ter que introduzir um ponto auxiliar de coordenadas, é um ponto S de coordenadas U e Y, ok? Sendo esse ponto auxiliar de coordenadas U e Y, a gente percebe que o ponto P e o ponto S vão ter a mesma ordenada. Se eles vão ter a mesma ordenada, significa que o segmento PS é horizontal, ou melhor dizendo, é paralelo ao eixo OX. E analogamente, né, o ponto Q e o ponto S vão ter a mesma abscissa, né? Logo, ele será vertical, então ele será paralelo ao eixo OY. Portanto, a gente temos, portanto, o triângulo PQS, ele é retângulo, cuja hipotenusa é PQ, que é justamente o segmento que a gente quer calcular a distância, e os catetos são PS e QS, ok? E aí, como é que eu consigo dizer qual é a distância de P a S? Será que eu consigo dizer a distância de Q a S? Sim, a gente consegue. PS mede, né, a distância entre as abscissas, né? É a distância entre x e u, que aí a gente vai representar como sendo o módulo de x menos u.
E a distância entre o Q e o S, né, é exatamente a distância entre as ordenadas, né, que é a distância de y a v, que a gente representa como módulo de y menos v. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual ao a soma dos quadrados dos catetos, né? Fazendo aqui a parte numérica, né? Temos que a distância ao quadrado vai ser igual a x menos u ao quadrado mais y menos v ao quadrado. E aí, como aqui eu tenho todos os números ao quadrado e eu tenho que todos esses valores aqui são valores positivos, então eu posso dizer que a distância de P aqui é exatamente a raiz quadrada de x menos u ao quadrado mais y menos v ao quadrado, né? Então podemos dizer, né, que a distância entre P e Q vai ser exatamente a raiz quadrada de que valor, né? Vai ser o valor da diferença entre as abscissas ao quadrado mais a diferença entre as ordenadas ao quadrado, ok? Essa é a distância entre dois pontos, né? Aqui agora a gente tem a seguinte particularidade, né? Em particular, a distância do ponto P de coordenada x, y, a origem, que é o ponto 0, 0, é igual a distância de P a O vai ser igual a raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Por quê, né? Porque x é a abscissa de P e 0 é a abscissa da origem do plano. Y é a ordenada de P e 0 também é a ordenada do ponto, a origem do plano, né? A origem do sistema de coordenadas. E aí, como eu tenho x menos 0 ao quadrado e y menos 0 ao quadrado, eu vou ter que vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, quando você tem um ponto, você quer calcular a distância dele, a origem do sistema de coordenadas, então basta fazer a raiz quadrada das suas coordenadas ao quadrado, a soma das coordenadas ao quadrado, ok? Um exemplo aqui, falando sobre a circunferência e como a gente consegue determinar, né, a equação da circunferência. Se o centro da circunferência C é o ponto A de coordenadas AB e o raio é um número real R maior do que zero, né? Então, por definição, um ponto P de coordenadas x, y pertence a C se somente se a distância de P, né, desse ponto ao centro da circunferência é igual a R. Então, pela fórmula da distância entre dois pontos, vemos que o C vai ser igual aos pares ordenados x, y, tal que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Como é que a gente mostra que os pontos dessa circunferência obedecem esse critério, né? Basta dizer, como a gente sabe, né, que a distância de P a A tem que ser igual a R, por definição, né? Um ponto que pertence à circunferência vai estar distante do centro da circunferência a distância entre eles vai ser R. Elevando ambos ao quadrado, temos que a distância de P a A ao quadrado tem que ser igual a R ao quadrado. E quando eu tenho a distância entre dois pontos que está ao quadrado, eu vou fazer a diferença entre as abscissas ao quadrado somado com a diferença entre as ordenadas ao quadrado. Pelo que a gente viu anteriormente na distância entre dois pontos, né? Que eu tinha que a distância ao quadrado é igual à diferença das abscissas ao quadrado mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Fazendo aqui, né? Como eu tenho que as abscissas de P e A são x e A, né? Então eu vou fazer x menos A ao quadrado. E eu sei que as ordenadas de P e A é y e b, então eu vou fazer a diferença de y e b e elevar ao quadrado, que vai ser igual a r ao quadrado. Então a gente mostra que um ponto pertence à circunferência se ele obedece esse critério aqui, né, que satisfaz a equação de uma circunferência. E curiosamente, né, se a gente tem que não particularizei aqui no slide, mas se a gente tem que o centro da circunferência, né, é a origem do sistema de coordenadas, né,
a gente vai ter que os pares ordenados, né, que obedecem, que pertencem ao conjunto C, né, que pertencem à circunferência, são os pontos que obedecem que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a r ao quadrado. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção e agora o meu colega Fernando vai falar sobre a função afim. Muito obrigado. Nossa apresentação. Continuando a nossa apresentação, eu sou o aluno, né, do mestrado profissional do Prof. Mato do campus da UFES, eu sou Fernando Lima, né? E o nosso tópico, nosso capítulo 5, eu fiquei com o tópico referente à parte de função afim, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender, né, o que é uma função afim, qual é a definição de uma função afim. Então, uma função afim é uma função pode ser dos reais nos reais, né? Nesse caso, quando a gente consegue encontrar dois números reais, a e b, tais que essa função é dada pela essa expressão algébrica, né, esse polinômio, no caso, ax mais b. Nesse caso, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Então, toda função que possa ser escrita dessa forma, ela pode ser nomeada como função afim. A função afim também é bastante conhecida como função do primeiro grau, né? É um conteúdo que normalmente a gente aborda entre o nono ano do ensino fundamental, anos finais, e o primeiro ano do ensino médio, propriamente dito, né? Mas, salvo engano, no oitavo ano a gente estuda um pouquinho sobre a equação da reta, no sétimo também, e a gente começa a tratar com algo parecido com função afim lá para os nossos alunos da educação básica. Então a gente pode ter nós temos vários exemplos, né, de função afim, né? São inúmeros, são infinitos de certa forma, mas uma delas a gente pode chamar como a função identidade, né? A função identidade, ela está definida, ela é dos reais nos reais, é definida pela f de x igual ao próprio x para todo e qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais. Ela também é considerada afim. A função identidade também pode ser nomeada como função inclusão, né? E a gente tem algumas características que são interessantes, né, em relação à função afim, que o domínio, a imagem e o contradomínio dela são todos iguais, né? Ela é uma função bijetora. Além dessas, né, nós temos vários outros, como é que eu posso dizer? Vários outros tipos, né, exemplos de função afim. Se a gente pegar uma translação do tipo, uma função f, né, de r em r também, só que ela sendo dada por f de x, uma translação da nossa função identidade como sendo x mais um certo b, né, essa daqui, né, seria outras, né, nós teríamos outras funções afim desse tipo. Nós também temos alguns casos particulares, né, que é o caso da função linear, que também é de r em r, tal que f de x vai ser igual a x. E nós temos também as funções constantes, né, na qual f de x é igual a um certo b, esse valor constante aí. Então, como é que a gente sabe, né, que uma função é afim? Eu tenho aqui a mesma função f aplicada em dois pontos distintos, né, os pontos com a abscissa x1 e x2. Então, para saber se uma função de r em r ou uma função qualquer é afim, sem que os coeficientes, nesse caso a e b, sejam dados, né, de maneira explícita, então a gente vai investigar essa nossa função. Então, se a gente tem uma função f, né, de r em r, e o nosso x for igual a zero, nós tomarmos um x igual a zero, o que é que acontece? Nossa função f, que é do tipo ax mais b, ela vai ser passada assim, o f de zero, né, ele vai ser igual ao b. Isso significa o quê? Né? Que esse valor b, ele vai ser um dos valores que a gente pode tomar como valor inicial da nossa função. Então,
isso serve como um parâmetro para a gente. E quando a gente tem dois valores x1 e x2 diferentes, pertencentes ao mesmo domínio, né, a gente pode determinar esse coeficiente A a partir desses valores, né, de f de x1 e f de x2. Vou apagar aqui, só um instante. Então, o que acontece? Se a gente pegar essas duas funções, essa função f aplicada em x1 e x2, se a gente fizer f de x2 menos f de x1, o que vai acontecer? Nós vamos ter que a x2 menos b menos ax1 menos b não, mais b, né? Mais b, ela vai ser igual a x2 menos ax1 mais b menos b, certo? Esse b menos b aqui a gente cancela, então a gente tem aqui que a vezes x2 menos x1, né, vai ser igual a essa diferença, f de x2 menos f de x1. E o que a gente tira disso? A gente tira que esse a vai ser dado por essa razão aqui, f de x2 menos f de x1, só complementar aqui o nosso divisão, sobre x2 menos x1. Se nós tomarmos esse f de x2 como sendo um y2 e f de x1 como sendo um certo y1, né, a gente tem que esse a ele pode ser escrito como essa razão aqui, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que a gente vai utilizar mais um pouquinho à frente. Então, as nossas funções, elas podem ser classificadas, né, de acordo com as observações entre os domínios e suas imagens. O que acontece? Ela vai ser considerada crescente quando você tiver x1 e x2 com x1 menor do que x2, implicar em que a imagem desse x1 seja menor do que a imagem do x2. Então, se eu tenho dois valores menores, implicar, aliás, um valor menor do que o outro, implicar em que a imagem dele é menor do que a outro, nós dizemos que essa função é crescente. Se, mesmo com o valor de x1, ele for menor do que o x2, agora implicar que a imagem de x1 é maior do que a imagem de x2, a gente tem, né, claro que essa função vai ser chamada de função decrescente. Além disso, né, nós temos que quando a função f de x1, aliás, quando x1 é menor do que x2, implicar que a imagem de x1 é menor ou igual à imagem de x2, nós dizemos que ela é uma função monótona não decrescente. E quando nós tivermos o x1 menor do que o x2, implicar que a imagem de x1 é maior ou igual que a imagem de x2, nós dizemos que essa função ela é monótona não decrescente. Em qualquer um dos casos, né, de todos esses quatro casos, f é considerada monótona. Só que nos dois primeiros, né, dela crescente e decrescente, nós dizemos que ela é estritamente monótona, né? E nesses casos aí, a nossa função f ela é injetiva. Além disso, a gente pode considerar os dois primeiros casos como os casos particulares desses dois últimos. Nesse caso, a função crescente ela é um caso particular da nossa função não decrescente, e a função decrescente é um caso particular da função monótona não crescente. Então, é interessante que o nosso aluno ele entenda como é que funciona a função afim, como é que a gente pode representar, como é que a gente pode ter uma ideia geral da nossa função. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. O preço a pagar por uma corrida de táxi, isso aqui é uma questão clássica, né? Quem nunca usou essa na sala de aula tá fazendo errado, né? Desculpa aí, é só uma piadinha. Mas
O preço a pagar por uma corrida de táxi é dado por uma função afim, f de x, né, que leva na expressão ax mais b, onde x vai ser a distância percorrida, que é usualmente medida em quilômetros, e o valor inicial b é chamado de bandeirada, e o coeficiente a é o preço a cada quilômetro. Acho que essa questão tem que ser dada uma atualizadinha, mas é importante. Então, o que é que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai resolver isso? É mais interessante e mais palpável para o nosso aluno que ele veja esse resultado de maneira gráfica, né? E o gráfico da função afim, ele é uma reta, né? Então, para isso, a gente precisa mostrar, né, que é uma reta, né? Como porque que é uma reta? A gente tem que provar que se eu pegar 2 ou 3 pontos, eu acho que 3 pontos é suficiente, dentro desse gráfico, tem que mostrar que eles são colineares. Mas para isso ocorra, né, para que isso ocorra, que eles sejam colineares, a gente tem que verificar, né, que a distância entre dois pontos, né, entre pontos 2 a 2, ela tem que ser igual à soma dos outros dois. Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos considerar 3 pontos aqui. Vou chamar um de P1, que ele vai ter as coordenadas x1 e y1. Aliás, x1, aí eu vou usar a nossa função lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a borracha. Então ela vai ser a x1 mais b. Nós vamos pegar o ponto 2, que ele vai ser x2, ax2 mais b. E o ponto P3, que ele vai ser x3, ax3 mais b. Como a gente não sabe qual é a medida de o valor de x1, x2 e x3, a gente vai considerar também que esse x1 ele é menor do que o x2, que consequentemente que vai ser menor do que o x3, tá? Só para a gente tomar como base. Então, o que é que acontece? A distância de P1 a P2, né, ela vai ser dada por essa raizinha aqui, né, que vai ser x2 menos x1 ao quadrado, mais a ao quadrado, que multiplica x2 menos x1 elevado ao quadrado, né? Toda essa nossa raizinha aqui, bonitinha. Isso vai nos dar o que, né? Que quando a gente vai fazendo a soma, coloca aqui em evidência o x menos com o x2 menos x1 ao quadrado em evidência, e como o x2 é maior do que o x1 e está elevado ao x, então a diferença x2 menos x1 ela é maior do que zero. Portanto, a gente pode extrair da raiz aí. Então, nesse caso, a gente vai ficar com x2 menos x1, que multiplica, né, 1 mais a ao quadrado. Certo? Vamos fazer agora a distância de P2 até P3, né? A distância de P2 a P3, ela vai ser dada, mesma formulazinha, pela raiz de x3 menos x2 ao quadrado, mais a ao quadrado, x3 menos x2, tudo isso elevado ao quadrado. E a gente vai utilizar a mesma lógica, né? Coloca o x2 menos, aliás, o x3 menos x2 em evidência. Como o x3 é maior do que o x2, essa diferença ela é positiva, então quando a gente retirar da raiz eu não vou precisar usar o módulo. Aí nesse caso a distância de P2 a P3 ela vai ser dada pela expressão x3 menos x2, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais a ao quadrado. E agora, por último, nós vamos calcular a distância de P1 até P3. Então isso vai ser dado por x3 menos x1, a raiz, né, no caso, ao quadrado, mais a ao quadrado, que multiplica x3 menos x1, tudo isso elevado ao quadrado, né?
Aí a mesma ideia que foi feita nos anteriores, coloque x3 menos x1 ao quadrado em evidência. Como x3 é maior do que x1, isso vai dar positivo. Ele vai ser essa diferença é positiva, então quando a gente extrair, sai só o x3 menos x1, que multiplica 1 mais a ao quadrado dentro da raiz. Né? Agora, né, o que a gente pode observar? Né? Vamos fazer aqui o gráfico. Já que assistiram um print aí, se estiverem assistindo agora. Né? Deixa eu apagar aqui as coisas. Então a gente pode analisar isso de maneira gráfica, né? Como a gente pode ver a distância de P1 a P3, que foi a maior delas, né? Aí como é que ela foi a maior delas? Porque a diferença de x, quando a gente faz a soma daquilo, a gente vai perceber que a distância de P1 a P3, ela na verdade é igual, né, a distância de P1 a P2 mais a distância de P2 a P3. Se vocês fizerem a soma aí, vocês vão perceber isso. Aí nesse momento, né, a gente consegue ver que eles realmente são colineares, já que a distância entre os dois extremos é igual à soma dos outros demais. Como o vídeo a gente está tentando fazê-lo curto, né, qualquer coisa, só fazer soma algebricamente vai dar. Agora a gente pode representar isso de maneira gráfica. Fazer o plano cartesiano, né? Para ficar mais fácil, a gente vai marcar aqui o ponto. Aqui é o ponto 0b, né? Aquele pontinho que a gente viu lá no início. E eu tenho aqui os valores de x1, de x2 e de x3. Consequentemente, a gente tem aqui f de x1, f de x2 e f de x3, né? Aqui f de x1, f de x2 e f de x3. O nosso gráfico ele vai ficar mais ou menos assim, né? Desculpa aí a grosseria no desenho, mas é porque eu tô fazendo aqui em cima da mesa. Vou dar uma roubada aqui no ponto, deixar ele mais grosso, só para a questão de uso, né? Não tem uma malha aqui, mas enfim, o nosso gráfico seria mais ou menos assim. Você consegue ver, né, do ponto de vista geométrico, que o nossa ordenada B, ela é o ponto onde intersecta, né, o nosso eixo O e Y, que esse coeficiente A, aquele coeficiente A que a gente encontrou mais cedo, que foi dada por essa diferença aqui, f de x2 menos f de x1, né, sobre x2 menos x1. Esse coeficiente aí, ele é a nossa inclinação, né, ele vai ser o coeficiente angular em relação ao eixo horizontal. E aí entra naquilo que a gente faz o estudo do sinal, né, da nossa função f de x igual a x mais b. A gente trabalha muito, faz o estudo do sinal em relação ao coeficiente a, né? Quando ele é maior do que zero, o gráfico da nossa função ele é ascendente, né? E a gente diz normalmente que essa função é crescente. E quando ele é menor do que zero, o gráfico dessa função ela é uma reta descendente. Então, quando a gente tem um a maior do que zero, nós temos um gráfico mais ou menos assim, parecido com o que foi feito agora. E quando nós temos um a menor do que zero, nós temos um gráfico mais ou menos assim, né? É uma reta descendente. Então, para determinar um gráfico de uma função afim, como a reta ela fica inteiramente determinada a partir de dois pontos, né? Então basta a gente conhecer dois valores, um f de x1, um f de x2, onde x1 é diferente de x2 e x2 eles sejam arbitrários, né? E a gente consegue definir esse gráfico, ou seja, para o nosso aluno, a gente dá um feijão com arroz para ele, diz, ó, para fazer o gráfico, apresentar o gráfico da nossa função, basta que a gente determine dois pontos, né? Então agora
quando a gente pega uma função, né, uma função f qualquer, uma função f dos reais nos reais, e a gente afirma que ela é afim, o que é que significa, né? Ela é afim e, né, f de x1 é igual a um certo y1 e f de x2 é igual a um certo y2. Então, quando a gente tem uma função genérica, lembrando que a função afim f de x ela vai ser dada pela expressão ax mais b, né? Para a gente determinar esses coeficientes a e b, né, para que se tenha a função ax mais b, f de x igual a x mais b, para todo x dentro do conjunto dos números reais, então a gente basta resolver um sisteminha, né? Quando a gente aplica aqui, então nesse caso a gente tem que ax1 mais b é igual a um certo y1 e ax2 mais b é igual a um certo y2. Então normalmente a gente se depara com esse sistema, né? E aí a forma de resolver vai depender de cada aluno, de cada professor, né? Quais as orientações. Se a gente fizer apenas a subtração aqui, a gente consegue achar que o nosso coeficiente A, se a gente pegar a segunda menos a primeira, né? A segunda equação aqui, eu vou chamar essa daqui de 2 e essa daqui de 1. Se a gente pegar a segunda menos a primeira, a gente vê que o coeficiente A ele vai ser dado por y2 menos y1 dividido, né, por x2 menos x1, que é justamente o que a gente já viu anteriormente, né? A única coisa diferença que aparecia era f de x1 e f de x2. E esse aqui seria o coeficiente A. Ao coeficiente B, basta substituir o A em qualquer uma das funções aí. E aí quando a gente substitui, a gente chega que B, a gente consegue chegar no resultado que B é dado por essa expressão, x2y1 menos x1 y2, tudo isso dividido por x2 menos x1. Então a gente consegue determinar o coeficiente, os coeficientes de qualquer função afim, desde que ela seja afim, né? Resolvendo um sisteminha, basta conhecer pelo menos dois pontos. Já que a gente utiliza dois pontos arbitrários, né, e eles são diferentes, essas abscissas aí, a gente percebe que existe uma, né, e somente uma função tal que ela se encaixa dentro desses pontos. E que o gráfico dessa função afim é uma reta e é não vertical. Significa que ela não é paralela ao nosso eixo y, né, OY. Então toda reta não vertical, toda reta que não é vertical, ela vai ser o gráfico de uma função afim, né? E isso é até fácil de demonstrar, né? Se a gente pegar dois pontos distintos, vou pegar dois pontos aí, um certo A1 com coordenadas x1, y1, né? E um certo A2 com coordenadas x2 e y2 em uma reta, uma certa reta R. Então eu estou aqui com eu ia fazer o gráfico, mas enfim, vou pegar aqui a reta. Eu tenho aqui a reta R, eu tenho dois pontos aqui é o ponto A1 e aqui é o ponto A2. Como R não é vertical, o que é que a gente tem? Se eu pegar aqui dentro do plano cartesiano, esse valor aqui da ordenada da abscissa x1, ele vai ser diferente do x2, né? E consequentemente, né, o f de x1 ou y1, vou chamar aqui de y1, também vai ser diferente do nosso y2. E a gente consegue perceber, né, que esse f de x1 é igual ao nosso y1 e f de x2 é igual ao nosso y2, né? Então a gente, né,
esse gráfico da função f, ele é uma reta que coincide, né, com a reta R, que passa por A1 e A2, certo? Então, quais os resultados que a gente tem, né? Um resultado que a gente tem, isso bem diretamente do que acabou de ser dito, é que se a reta R é o gráfico, né, da função f, e a função f é dada pela expressão f de x é igual a x mais b, né? Então, o coeficiente A, ele obrigatoriamente vai ser dado por essa expressão, como a gente já tinha falado anteriormente, né? E a gente precisa lembrar que esses pontos, né, x1, y1, x2, y2, eles são arbitrários. Boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor Alisson. Eu sou participante do grupo 2 do trabalho de números e funções reais. A gente ficou com a parte de função afim e eu fiquei com a parte de caracterização da função afim. Pois bem, eu tentarei mostrar, né, como é feita essa caracterização da função afim, né, trabalhando com algumas situações, problemas, né, e como podemos, né, encontrar essa caracterização dentro dessas situações que serão expostas. Pois bem, essa primeira parte eu trouxe aqui um exemplo do livro, onde esse exemplo, né, trata-se de um personagem que ele se utiliza de uma determinada situação. A gente vai ver que essa situação é modelada, né, por uma função afim. Pois bem, né, como sabemos, numa determinada situação, o modelo matemático a ser adotado é uma função afim, né? Essa daqui é a pergunta, né, feita aqui em cima, e aqui embaixo tem um pequeno exemplo. Eu vou ler aqui para vocês e depois a gente vai ver o contexto. Como é que eu estou utilizando o PowerPoint, não vai ter como eu resolver as questões, né, fazendo os cálculos, por isso que eu utilizei os exemplos do livro. Pois bem, EW observou na sapataria que o vendedor determinava o número de sapato do cliente medido no seu pé com escala na qual, em vez de centímetros, estavam marcados os números 36, 37, 38 e assim sucessivamente. O fato mais importante que ele percebeu foi que esses números estavam igualmente espaçados, isto é, a distância de cada um deles para o outro seguinte era constante. Isto queria dizer que os acréscimos iguais no tamanho do pé correspondiam a acréscimos iguais no número do sapato. Dito de outro modo, se um certo pé precisar de crescer h centímetros para passar do tamanho 33 para 34, precisará de crescer os mesmos h centímetros para passar de 38 para 39. Ou seja, nessa situação aqui, né, a gente tem que espaçamentos iguais, né, ou seja, acréscimos no tamanho do pé iguais, né, resultarão, né, em acréscimos iguais no tamanho do sapato, né? Consequentemente, essa situação ela é modelada sim por uma função afim, e é o passo 2, né, que a gente tem aqui. O seguinte, EW sabia que para determinar os coeficientes a e b da função afim, né, ele tem que fazer o seguinte, ou seja, se essa situação inicial ela é modelada por uma função afim, a gente sabe que ela vai ser da forma ax mais b, né? A que multiplica x mais o b, sendo a e b constantes. Então, para modelar essa situação, ele precisa determinar quem seria esses números a e b. Pois bem,
O personagem EW, né, atravessou a rua. Do outro lado havia uma papelaria, onde comprou uma régua. Voltou à sapataria e pediu emprestada a escala do vendedor. Como sua régua media até milímetros, enquanto a escala só marcava pontos e meios pontos, escolheu dois valores, x1 e x2, né, sendo x1 diferente de x2, tais que os números do sapato correspondentes eram y1 igual a f de x1 e y2 igual a f de x2, assinalados na escala, fossem inteiros, né? Tomou x1 igual a 20 e x2 igual a 28 e viu que f de x1 é igual a 32, f de x2 é igual a 42. A partir daí, calculou os coeficientes A e B, né? Ele seguiu esse modelo aqui, ó, para calcular o A, né? Aí nessa situação, que seria a taxa de variação, né? Ele pegou y1 menos y2 sobre x1 menos x2. E o B, ele utilizou, né, a seguinte expressão. O B vai ser o quê? O valor de y1 menos o valor de A vezes o número x1, né? Então, para determinar os coeficientes A e B de uma função afim, o que é que ele necessitou, né? Ele necessitou dois pontos, né? Os pontos que eram dados x1 e f de x1, né? Sendo x1 igual a 20 e f de x1 igual a 32. E o outro ponto seria x2, f de x2, sendo x2 igual a 28 e f de x2 igual a 42. Ou seja, tem dois pontos, né, que caracterizam a função afim, né? A gente consegue determinar esses valores de A e B. E se a gente consegue determinar esses valores de A e B, a gente consegue, consequentemente, encontrar a função afim que determina, né, que passa por esses pontos. Essa função aqui dessa situação, né, quando a gente resolve, né, trabalhando aqui com um sistemazinho, né, ou dessa outra forma aqui que o livro mostra também, a gente chega no seguinte resultado. Essa função f de x, né, vai ser igual a 5 vezes o x mais 28 sobre 4, certo? Que seria esse resultado aqui de baixo. Prosseguindo. Aqui a gente tem um teorema. Esse teorema vai dizer o seguinte: seja f uma função de reais em reais, uma função monótona injetiva, se o acréscimo f de x mais h menos f de x for igual a y de h, depender apenas de h, mas não de x, então f é uma função afim. Ou seja, né, se você está pegando uma função, aí uma função f de x, e você tem o seguinte, você pega um ponto dessa função, né, aí calcula o f dessa função, o f de x naquele valor. Se você acrescenta um valor h, né, você calcula f de x mais h menos f de x. Se esse resultado der igual a y de h, né, então essa função não depender de x, então ela vai ser uma função afim. É isso que esse teorema vai dizer. Se você pega um valor e acrescenta um outro valor, que ele chama de h, depois subtrai o f de x, né, o valor, né, aplicado na função daquele número que você pegou. Se isso é igual a y de h, então essa função aí ela não depende de x, ela é uma função afim. A demonstração é a seguinte, né? Iremos supor que f é uma função crescente. Então, né, a função y
de reais em reais também é crescente, sendo y de 0 igual a 0. Tudo bem. Além disso, para quaisquer h, k pertencente aos reais, temos o seguinte: quem vai ser o y de h mais k? Ora, o y de h mais k, eu quero mostrar que essa função é afim, certo? Então, o y de h mais k vai ser o seguinte: vai ser por essa definição aqui, ó. Por essa definição aqui, né? Vai ser o quê? F de x mais k menos o f de x. Tranquilo. Aí, aqui nessa terceira passagem é que vai ser acrescentado algumas coisas, né? O que vai ser acrescentado? Vai ser acrescentado esse menos f de x mais k, né? E esse daqui, o f de x mais k mais h. Aí é o seguinte: quando a gente faz isso, a gente vai ter duas partes aqui, ó. Essa daqui e essa. E essa partezinha aqui. Só que quem é essa partezinha aqui por definição, né? Que a gente definiu aqui em cima. Ó, que a gente definiu aqui em cima. Essa partezinha nada mais é do que y de h. E essa outra parte é quem? Essa outra parte é o y do k, né? Quando a gente mostra isso, né? Quando a gente mostra isso, a gente conclui o quê? Que y de h mais k vai ser igual ao quê? Vai ser igual a y de h mais y do k, né? Logo, essa função aí, ela vai ser uma função afim. A segunda parte, né, desse teorema é o seguinte: pelo teorema fundamental da proporcionalidade, né, a gente vai ter o seguinte: que colocando um número a como sendo o y de 1, a gente vai ter o seguinte: que temos, né, que o y de um número h vai ser igual ao que? Esse valor a vezes o valor h. Vezes o valor h. Para toda h pertencente aos números reais. Então, a gente vai ter esse resultado aqui. E por fim, né? Isto quer dizer que f de x mais h menos f de x vai ser igual ao quê? A esse número a vezes h. E chamando f de 0 de b, né? F de 0 de b, que é quando a função, né? É quando eu aplico o valor 0 na minha função afim, né? Quando eu aplico o valor 0 na minha função afim, ela vai passar pelo eixo y, né? E esse lugar onde ela vai passar pelo eixo y vai ser o que eu vou chamar de b na minha função. Logo, f de h vai ser igual ao quê? Vai ser igual a vezes h mais esse número b. Ou seja, f de x vai ser igual ao quê? A vezes x mais b, para todo x pertencente aos números reais. Tranquilo. Aqui seguimos com outro exemplo. O exemplo vai dizer o seguinte: suponhamos um ponto que se movimenta sobre um eixo. Sua posição em cada instante t é determinada pela coordenada abscissa f de t. Disse que se trata de um movimento uniforme quando o ponto se desloca sempre no mesmo sentido. Isto é, f é uma função
monótona. E, além disso, em tempos iguais, percorre espaços iguais. Isto significa que f de t mais h menos f de t, né? Espaço percorrido no tempo h, a partir da posição f de t, depende apenas de h, mas não de t. Então, f é uma função afim. Ou seja, f de t é igual a a vezes t mais b, onde o a é igual a f de t mais 1 menos o f de t. Espaço percorrido na unidade de tempo chama-se a velocidade, e o b, né, que é essa constante aqui, né, essa constante da nossa função afim, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a f de 0. E é a posição inicial, né, aqui nesse caso. Então esse daí é o nosso segundo exemplo. Aqui ele faz uma caracterização, né, associando a função afim, né, com as progressões aritméticas, né? Então vamos verificar o que ele afirma aqui, né? Uma progressão aritmética pode ser vista geometricamente como uma sequência finita ou infinita de pontos x1, x2, reticências, xi igualmente espaçados na reta, né? Aí aqui ele traz uma definição mais formal, né? Se f de raiz em raiz é uma função afim, digamos f de x igual a x mais b, e x1, x2, reticência xi é uma progressão aritmética, então os pontos y igual a f de x1 para i igual a 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente também estão igualmente espaçados, isto é, formam uma progressão aritmética cuja razão é, se é uma progressão aritmética, né? Então, para a gente calcular a razão, a gente pega o quê? O y de i mais 1 menos o y de i, né? Só que o y de i mais 1 é o quê? Utilizando a função afim, vai ser o a xi mais 1 mais b menos o a xi mais b, né? Aí quando a gente faz essa subtração aqui, aí vai ter o resultado, né? Que vai ser igual ao quê? Essa constante a, que vai multiplicar x i mais 1 menos xi. Só que xi mais 1 menos xi é igual a quem? É igual a h. Assim, se tivermos uma reta não vertical, gráfico de uma função afim em R2, certo? Aqui é R2, e tomarmos sobre ela os pontos 1 igual a 1, y1, 2, y2, reticências e yi, reticências, então a gente vai ter o seguinte, né, que essa função aí, né, ela está associada a uma progressão aritmética, né? Ela vai formar uma progressão aritmética. Prosseguindo aqui, ó. Uma progressão aritmética pode ser vista geometricamente como uma sequência finita ou infinita, né, de pontos x1, x2, x3, né, reticência xi, né, igualmente espaçados na reta. Aí temos a recíproca, né? Se uma função monótona, f de raiz em raiz, transforma qualquer progressão aritmética x1, x2, reticência xi numa progressão aritmética, y1 é igual a f de x1, y2 é igual a f de 2, yi é igual a f de xi. Então f é uma função afim, né? Essa daí é recíproca do teorema, né, da afirmação. E aqui, né, a gente vai ter
uma das partes finais, né, dessa caracterização, né? Vamos considerar uma função g de raiz em raiz definida da seguinte forma: g de x vai ser igual a f de x menos f de 0, que transforma qualquer progressão aritmética noutra progressão aritmética e tem a seguinte propriedade: g de 0 é igual a 0. Aí mostraremos que g é uma função linear para todo x pertencente aos reais. Os números, né? Menos x, 0 e x formam uma progressão aritmética, né? Esses três números aqui, ó, eles vão formar uma progressão aritmética. Menos x, 0 e x. Logo, o mesmo ocorre com os números g de menos x, 0 e g de x. Por quê? Né? Aqui é g de 0, certo? Ó, isso daqui é os valores, né, que eu estou pegando aqui, que eu sei que formam uma progressão aritmética, e aplicando a função g, né? Eles vão ser também uma progressão aritmética, né? Por conseguinte, né, o g de menos x vai ser igual a menos o g de x, né? Em seguida, consideremos x pertencente aos reais e n pertencente aos naturais. Então, os números 0, x, 2x, reticências, xn formam uma progressão aritmética, o mesmo se dando com suas imagens, né? As imagens aplicadas na função g, né? G de 0, g de x, g de 2x, g de nx e assim sucessivamente. Aqui é g de 0 mesmo. Aqui é 0 mesmo, né? Não é g de 0, é apenas 0. E por último, né, a gente tem a continuação, né, dessa prova, né, que vai dizer o seguinte: consideremos x pertencente aos reais e n pertencente aos naturais, que é aquela parte, né, desse penúltimo slide, né? A razão dessa progressão pode ser obtida tomando a diferença entre o segundo e o primeiro termo. Logo, esta razão é g de x. Segue-se então que g de n vezes x é igual a n vezes g de x, né? Esse número n multiplicando o valor aplicado naquele ponto. Finalmente, se n é um número inteiro negativo, temos que menos n pertencente aos naturais, né? Se n é um número negativo, então menos n é um número que pertence aos naturais. Logo, o g de nx é igual a menos o g de menos n vezes x, que vai ser igual a menos o menos n vezes o g de x, que é igual a n vezes g de x, né? Assim vale que g vezes n de x é igual a n vezes o g de x para todo n pertencente aos números inteiros e todo x pertencente aos reais. Pelo teorema fundamental da proporcionalidade, né, segue-se que g é linear, g de x é igual a a vezes x, e portanto, pondo f de 0 igual a b, né, a gente tem a nossa função afim, né? F de x vai ser igual a x mais b, né, para todo x pertencente aos reais. Por fim, né, essa daí é a minha parte de caracterização da função afim. Espero que vocês tenham compreendido, né, tenham entendido, né. Algumas provas aqui são bastante difíceis, né, e para verificar aqui nos slides, né,
acaba se tornando um pouco complicado, né? Espero que vocês também deem uma lida no livro. E é isso daí. Obrigado, gente. Até a próxima. E aí, pessoal, meu nome é Fábio Guimarães, sou aluno do mestrado do Profimate, né, da UFESA. Estou cursando a disciplina de Números e Funções Reais, ministrado pela professora doutora Josiane. E eu fiquei com um tópico da parte de funções afins, que é funções poligonais, tá? Então, já me apresentei, eu vou sumir aqui da tela, porque o que importa são os cálculos, não é, pessoal? Então, vou dar uma sumida aqui e vamos iniciar de fato aqui a nossa aula. Então, nós temos aí funções poligonais, né? Então, nós podemos dizer que uma função f de R em R, ela é uma função poligonal, certo? Uma função quando o seu gráfico é uma linha poligonal, tá? Parece uma coisa assim bem óbvia, né? Então, vamos ver aqui no próximo slide o comportamento dessa linha poligonal, tá? Então, nós temos aqui que o protótipo de uma função poligonal é uma função definida por f de x igual ao módulo de x. Claro que é o domínio contra domínio, números reais, tá certo? Ou também a gente pode representar uma função poligonal pela função f de x igual ao módulo de x menos c, sabendo que esse c também é um número real, tá? Então, se você perceber, nós temos aqui no gráfico uma função poligonal. Perceba o seguinte, que nós temos aqui cortes de pedaços de retas, né? Nós podemos perceber aqui que aqui nós temos várias funções afins, né? Crescentes e decrescentes, tá certo? Em determinados intervalos, tá? Então, aqui do lado também, nós temos, né, a função, o gráfico da função modular, tá certo? Y igual ao módulo de x, mas perceba o seguinte, antes da gente ter esse gráfico aí, módulo de x, essa reta, ó, ela continua para baixo, né? Se não fosse modular. Quando a gente adiciona um módulo, a parte que está na parte inferior ao EX é rebatida e vai para cima, tá? Aqui do lado também nós temos aqui outro exemplo, né? A função y igual ao módulo de x menos c. Veja que quando eu subtraio, né, o c, o gráfico ele se desloca para a direita. Se eu tivesse y igual ao módulo de x mais c, o gráfico seria deslocado para a esquerda, tá? Isso é fácil de verificar. Você vai fazer o gráfico, mas você pode também verificar rapidamente no GeoGebra, que é um bom programa, né, para geometria analítica e analisar funções, tá certo? Vamos para o próximo slide. Aqui no próximo slide, nós temos aqui uma aplicação prática, né, uma questão do livro, tá certo? Adotado no Profimate, a questão 5.25, que diz o seguinte: os novos valores do imposto de renda retido na fonte, né, de 1996, né, uma questãozinha aqui, ó, de 1996, tá? Mas é legal, vamos fazer. Diz o seguinte, que até R$900 ele é isento. Então, quando eu tenho R$900, quem ganha até R$900 não paga o imposto de renda, tá certo? Quem ganha de 900 a 1.800 desconta 15% e deduz R$135. Acima de 1.800, 25% e desconta R$315. Então, o que é que a questão quer? Ela quer que você faça o gráfico, construa o gráfico, tá certo? Para construir o gráfico, primeiro a gente tem que formar a função, tá? Eu vou abrir aqui uma nova página aqui para a gente resolver, tá? Então, vamos aqui tentar, né? Vamos resolver nesse espaço, tem mais espaço, fica melhor de resolver. Então, vamos lá. Então, diz o seguinte, eu vou ter uma função f de x igual a, vou abrir aqui uma chave. Então, se eu sou isento, eu não pago nada. Então, f de x é igual a zero se esse x for menor igual a 900. Então, quem ganha até 900 não paga nada. Bom, quem ganha entre 800, quem ganha entre 900 e 1.800, então vai ser 15%, né? Então, 15% você vai escrever 0,15 vezes x e vai deduzir R$135, tá certo?
Então, qual é o intervalo? Se x estiver entre 1.800 e aqui o intervalo é aberto, 900, tá? Porque até 900 ele é isento. E a outra situação, né, quem está na faixa lá dos 25%, tá certo? Ele vai pagar, então, 0,25x e vai deduzir R$315, né? E o intervalo, se x for maior do que 1.800. Então, vamos voltar aqui e ver os dados, né? Conferir, tá certo, 315, 300. Então, vamos lá. Então, nós temos a função poligonal f de x com seus respectivos intervalos, tá? E o gráfico, eu construí o gráfico usando o GeoGebra para ficar melhor de visualizar aqui, tá? E ser mais objetivo também com essa apresentação, tá certo? Então, coloquei aqui os dados no GeoGebra, tá certo? Então, perceba que de 0, né, até 900 não paga nada, é isento. É quem está aqui nessa faixa aqui, ó, até 900. Tá? Vou mudar aqui a cor. Quem ganha acima de 900 até 1.800, ó, está dentro desta faixa aqui, ok? E quem ganha acima de 1.800, né, vai pagar, vai ser a outra função, a última função lá, e vai pagar estes valores aqui, tá certo? Então, tá bem claro que eu tenho aqui intervalos, né? Uma característica da função poligonal são os seus intervalos. Eu tenho retas com coeficientes angulares diferentes, com intervalos diferentes, tá certo? Então, o próximo slide, vamos lá. No próximo slide, eu tenho aqui uma questão também do livro, questão 5.22. Construa o gráfico da função f de x igual ao módulo de x mais 1 menos o módulo de x menos 1. Para a gente construir o gráfico dessa função, né, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar essa primeira parte aqui de f, função f, e vou chamar essa aqui de função g. Tá? O que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse x mais 1 e vou calcular a raiz dele, né? X mais 1 igual a 0. Né? X vai dar igual a menos 1. E aqui na função g eu vou fazer da mesma forma. Eu vou tirar do módulo o x menos 1, né? E fazer o cálculo aqui do valor de x. Vai dar x igual a 1. Então, agora eu vou construir aqui uma reta para a função f e uma reta para a função g. Veja que aqui nós vamos fazer o estudo do sinal da função f. Tá? Veja que a função f aqui, ó, aqui é positivo, então é uma função crescente. Então, ela vai ser desta maneira aqui. Então, acima nós vamos ter valores positivos e abaixo nós vamos ter valores negativos. A mesma coisa vai acontecer, e aqui é um menos 1, tá, pessoal? Já na função g, eu vou colocar aqui o 1, que é a sua raiz, tá? A reta também ela é crescente. Acima nós temos valores positivos e abaixo nós temos valores negativos, tá? Então, esse é o estudo do sinal dessas duas funções separadamente, tá bom? Então, vou fazer agora aqui duas retas para a gente analisar aqui outra coisa, tá? Fazer aqui o estudo dos sinais. Então, eu tenho aqui o menos 1 na função f e eu tenho um 1 na função g, né? Então, para a direita, aqui vai ser tudo mais. Vamos fazer aqui o estudo do sinal, né? Porque ela é crescente. E para a esquerda é negativo. A direita de 1 também vai ser tudo mais. E a esquerda de 1 vai ser tudo negativo. Bom, para que vai servir isso aqui agora? Veja o seguinte. Agora eu vou analisar aqui, ó. Veja que o módulo de x mais 1 no intervalo antes de menos 1, porque eu também tenho aqui um intervalo aqui, ó, tenho 3 intervalos. Vamos fazer aqui com calma. Vou colocar aqui de vermelho, aqui eu tenho os valores x menor que menos 1, né? Vou botar aqui menor ou igual a menos 1. Aqui eu tenho que x está variando entre 1 e menos 1. E aqui eu tenho valores maior que 1, tá?
Então, eu tenho esses 3 intervalos e vamos analisar as funções f e g dentro desses 3 intervalos, tá certo? Vamos olhar aqui para o módulo. Lá na função f, no intervalo x menos 1, então vou destacar aqui, tá? Nesse intervalo aqui, ó, tá? Ela é o quê? Negativa. Se ela é negativa, eu vou escrever, né, multiplicando o módulo por menos. Então, eu vou fazer bem aqui em cima, ó, fica menos, parênteses, né, x mais 1. Isso sem um módulo, tá? Menos lá da função. Vamos olhar agora para a função g. A função g também, nesse intervalo menor do que menos 1, ela é negativa. Então, eu vou trocar o sinal. Com menos dá mais. Então, basta repetir aqui os valores. Tá? Então, fazendo essas continhas, a gente vai ter menos x, menos 1, mais x, menos 1. Cancela menos x com mais x. Então, sobrou quem? Menos 2. Professor, e o que é esse menos 2? É uma função, né, que é uma reta, né? O gráfico é uma reta, uma função constante que passa no y menos 2. Então, vamos guardar esse resultado. Vamos fazer agora, vou fazer de vermelho para ficar diferente, o intervalo que está entre menos 1 e 1. Tá? Vamos analisar lá na função inicial. Entre menos 1 e 1, a função f ela é positiva. Se a função f ela é positiva, eu mantenho o sinal. Então, vou escrever... Vixe, mas ficou feio. Vou escrever x mais 1. Vou repetir o x mais 1, tá? Lá da função f. O próximo sinal é um negativo, menos. A função g ela é negativa, tá? Aqui, ó, no intervalo entre menos 1 e 1. Se ela é negativa, eu vou multiplicar por menos. Então, menos com menos dá mais, não é? Então, vai ficar aqui x, né, menos 1, tá? Então, se a gente cancelar aqui, ó, menos 1 com mais 1, sobra quem? 2x. Então, vamos guardar isso aqui. Então, agora eu tenho uma função y igual a 2x no intervalo que vai de menos 1 até 1. Tá certo, pessoal? Para finalizar, nós vamos mudar aqui a cor. Eu vou analisar agora o intervalo das duas funções, né? Sabendo aqui, ó, no x maior do que 1. Então, deixa eu destacar aqui de amarelinho. Nós vamos analisar aqui o sinal das funções no x maior que 1. Quando x é maior que 1, a função f é positiva e a g também é positiva. Então, permaneça o sinal. Então, vamos escrever aqui, ó, x mais 1 menos, eu vou botar o parêntese, x menos 1. Então, repete aqui o x mais 1 e faz a multiplicação de sinal, fica menos x mais 1. Perceba que eu cancelo menos x com mais x, né? Então, 1 mais 1 dá 2. E o que é esse 2? É uma função constante, o y passando pelo 2. Então, veja que eu tenho agora 3 funções para a gente construir o gráfico. Eu tenho essa e essa. Então, é a partir desses valores, dessas funções, que nós vamos construir o gráfico da função f de x. Tá? Então, eu já deixei pronto para a gente não perder muito tempo. Não é? Já deixei pronto aqui para vocês. Então, no próximo slide, eu tenho aqui exatamente a função aqui, ó. Vamos destacar y menos 2, ó. Tá aqui o menos 2, tá certo? O intervalo vai até o menos 1, ou seja, aqui é x menor igual a menos 1, tá certo? E agora eu tenho a função linear y igual a 2x, tá? Ó, passa no ponto 0, 0, ela é linear, ó, passa no ponto 0, 0, tá certo? Então, quando o x for 1, 2 vezes 1, 2. Então, confere aí. E quando o x for menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, tá? É uma função crescente, coeficiente angular positivo, tá bom? E qual é esse intervalo? Variando de menos 1 até 1. E para finalizar, nós temos essa parte aqui, que é o x maior que 1, que é o último intervalo, que é uma função constante, y igual a 2. Então, aqui nós temos o y igual a 2, né? Seria esta aqui. No meio, nós temos a função y igual a 2x. Né? No meio que eu digo é entre menos 1 e 1. E a primeira função que nós achamos foi y igual a menos 2. Finalizando assim a construção da função poligonal, né? f de x igual ao módulo de x mais 1, menos o módulo de x menos 1. Então, pessoal, ficamos por aqui.
Essa foi uma breve apresentação sobre função poligonal, tá certo? Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.